Fala, meus administradores de plantão, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Luísa, sou monitora voluntária da disciplina de Teorias de Administração e sejam bem-vindos ao nosso TGAcast. Isso mesmo, é um podcast voltado para você que quer aprender mais sobre o mundo das teorias de um jeito rápido e prático. Seja em casa, na academia, no banho ou até mesmo na faxina, você consegue ouvir e participar dessa história com a gente. Isso mesmo, Malu. O TGAcast tem o intuito de facilitar o entendimento de vocês, futuros administradores, sobre as teorias da administração. Então, sejam bem-vindos. Eu me chamo Islane e sou monitora bolsista desta disciplina. Neste episódio de hoje, nós vamos só focar um pouquinho sobre a teoria da administração científica e da administração clássica. Mas, no início de tudo, o que seria uma teoria? A gente sempre escuta sobre teoria, né, Slane? Seja ela da conspiração, seja da imaginação também. Mas, na verdade, a teoria ela surge a partir de uma série de observações e evidências que são baseadas de uma forma científica e que buscam justamente construir um raciocínio lógico e sistemático, né? E essa teoria ela vai justamente oferecer uma compreensão profunda e abrangente sobre as teorias, inclusive muitas que a gente estuda da administração. E aí, quem surge? Eita, e aqui que surge ele, viu? O dono do pedaço, o pai da administração científica, Frederick Taylor, melhor, mais conhecido como Taylor. Ele foi um engenheiro, mecânico e americano. A teoria da administração científica, ela surge nos Estados Unidos, tá certo? Então, Taylor, ele foi considerado o pai da administração científica, ou melhor, do Taylorismo, pois suas contribuições tiveram grandes impactos nas organizações dos trabalhos nas fábricas. Isso mesmo. Taylor ele conseguia entender que a baixa produtividade era um problema para essas indústrias, né? Essas fábricas, essas organizações. Então ele defendia que a eficiência do trabalho, palavra que a gente escuta muito na administração, ela poderia ser maximizada, ou seja, ela poderia ser explorada ao máximo. Mas não de qualquer forma, viu? Nunca de qualquer forma. Através de uma análise científica dos processos produtivos, ou melhor, das tarefas dos operários. E dessa forma, os movimentos desnecessários eles seriam descartados e os métodos de produção eles seriam padronizados. Pois bem, e não é ele mesmo que ficava cronometrando as tarefas dos operários para determinar a maneira mais eficiente de realizar cada trabalho? Verdade, viu? E ele ainda foi além, viu, Malu? Ele propôs uma divisão do trabalho. Ele propôs a divisão, sabe? A separação entre o planejamento, que no caso os gerentes, quem ficariam responsáveis por essa parte, passando para os operários os métodos de trabalho. E a execução, tá certo? A execução do trabalho, galera. Onde, neste caso, os operários, eles ficariam responsáveis por receber as ordens dos gerentes e seguir as suas instruções. Algo que era muito valorizado por Taylor. Então, a gente dá para perceber aí que Taylor, ele viu o operário mais como ativo mesmo, né? Coisa que hoje em dia já é um pouquinho difícil. Então, ele acreditava que se os trabalhadores fossem mais produtivos e recebessem mais bonificações por essa produtividade, ele geraria uma boa remuneração do trabalho e mais eficiência dentro do ambiente. E foi assim que surgiu o homem econômico, inclusive, um homem motivado pelo salário, pela bonificação, um homem movido por incentivos materiais. E a gente sabe, né, que a gente trabalha, mas não por gostar genuinamente do trabalho, mas a gente trabalha por aquilo que o trabalho nos oferece, que é o quê? Incentivos materiais, salariais, né, o dinheiro, coisa que a gente gosta. Melhor, a gente gosta daquilo que o dinheiro traz pra gente. E pensando nisso foi que ele criou essa ideia de motivar os operários através da sua produtividade para que aumentasse a sua remuneração salarial. Pensando justamente que as pessoas, como eram máquinas, segundo ele, máquinas entre aspas, gostariam de trabalhar recebendo mais de acordo com a sua produtividade. Mas essa ideia não deu tão certo não, viu, Maria Luísa? Sim, eu fiquei sabendo, viu? Primeiro que o Taylorismo ele não levava em consideração nenhuma a satisfação pessoal desses operários, nem a criatividade deles, nem as suas relações humanas dentro do trabalho. E segundo que, mesmo recebendo por produtividade, alguns operários passaram a produzir mais do que outros, e assim recebiam mais. E assim, galera, a gente sabe
que dentro da organização isso pode acabar gerando ali umas intrigas, algumas farpas, né? Viu? E isso gerou grandes críticas para a administração científica. Mas e aí, me fala um pouquinho sobre a administração clássica? A clássica, ela surgiu basicamente no mesmo período que a científica, né? Porém, em países diferentes. O Taylorismo surgiu nos Estados Unidos e a clássica surgiu na França por meio de Henri Fayol. E Fayol, você vai lembrar que é aquele cara que estudava as organizações como um todo. E ele desenvolveu alguns princípios, alguns não, muitos princípios, ao todo são 14, e entre eles está a divisão de trabalho, a autoridade, a disciplina, equidade, ordem. Ô Malu, então no caso, aqueles princípios da remuneração justa, unidade de trabalho, centralização, descentralização, unidade de comandos, entre outros aí, foi ele quem desenvolveu? Foi ele mesmo. Inclusive, essa da remuneração justa era o meu sonho. Mas também ele criou a estabilidade dos funcionários, que é um tema que está bem em alta, né, hoje em dia, e também relacionado à subordinação. Foi ele que criou. E algumas funções do administrador também, como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, também foi criado por Fayol. Então deixa eu ver aqui se eu ainda estou lembrada, né? Prever, que seria planejar o futuro, organizar, mobilizar os recursos, que no caso também estaria falando sobre os recursos humanos, né? Porque a gente sabe que antigamente, né, naquela época, lá para 1900 e pouquinho, não existia uma gestão de pessoas, ou melhor, uma gestão com as pessoas, né? Então as pessoas ainda eram vistas como um recurso, sabe? E comando, orientação do pessoal, coordenação, né? A promoção e interação, e o controle, que seria, no caso, o monitoramento e avaliação dos resultados. Tá certo ou eu errei aqui? Me corrige. Rapaz, tá tudo certinho, viu? Mas só uma observação. Ao contrário de Taylor, Fayol, ele era a favor da hierarquia de comando, onde cada funcionário teria apenas um chefe e, consequentemente, quem tivesse mais autoridade teria mais responsabilidades. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. Então, no caso, Taylor tinha ênfase nas tarefas e Fayol ênfase na estrutura? É isso? Isso mesmo. Ambos eles tinham o mesmo objetivo, aumentar a eficiência da organização. Bom, a gente sabe que na administração a eficiência e a eficácia elas são amantes, muito loves por aí. Desse amor nasce Taylor, amante da eficiência operacional, e Fayol, amante da hierarquia, né? Da ordem, do espírito de equipe, da autoridade, da responsabilidade, entre uma série de outras coisas. E justamente, Slane, unindo o útil ao agradável, ou melhor, a eficiência e a eficácia, surge ele, o mais bem-sucedido de todos, Ford. É aquele outro cara lá, o da esteira rolante? Isso mesmo, ele que criou a linha de montagem, e isso revolucionou toda uma indústria automotiva. Era necessário 12 horas para a montagem de um único carro, e graças a Ford, essa montagem passou para 93 minutos, do carro do modelo T, que era o mais vendido, inclusive. Exatamente, viu? E na cor preta. ênfase nisso, na cor preta, porque era uma cor que secava mais rápido. Ele fez tudo isso para que o custo de produção fosse diminuído, sabe? Para que as outras pessoas, incluindo seus próprios funcionários, pudessem ter o seu próprio carro. Verdade, o homem pensava em tudo. Inclusive, ele defendia também uma boa remuneração salarial. Então, já imaginou você trabalhar na fabricação de um carro e depois poder comprar ele para usar? Sério, é um sonho. Sim, viu? Queria. Visionário demais, viu ele? E além disso, né? Os carros, além dos carros serem vendidos mais baratos, eles também vinham com um manual de como consertar os problemas que eram fáceis de resolver. Eram cerca de 140 possíveis problemas, né? E tudo isso vinha descrito em um manual de aproximadamente ali umas 64 páginas, explicando como resolver. Mas você viu se esses carros eram produzidos de outras cores também? Antes de 1914, eram produzidos sim, na cor vermelha, azul, cinza e verde também, viu? Mas em 1914, Ford viu que a tinta preta era mais barata, secava mais rápido,
Aí ele determinou ali que os carros seriam pintados apenas de preto, para que pudessem ser montados mais rápido e também entregues mais rápido às pessoas. Ah, então ele já estava mais naquela vibe lá de Taylor, de padronizar, de eficiência ao máximo, né? Então era por isso que ele vivia falando aquela frase: você pode ter o carro na cor que quiser, desde que seja preto. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio aqui do TGA Cast, onde falamos um pouquinho aí sobre Taylor, Fayol e Ford. Sim, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro episódio aqui. E eu gostei muito, né, de compartilhar essas teorias aqui com vocês. E eu espero que vocês estejam conosco para os próximos episódios. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam das teorias de hoje, a opinião de vocês também em relação a tudo que foi comentado e quais as próximas teorias que vocês querem ver ou que vocês querem que a gente traga aqui, né, no canal. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.